pregar hoje de forma bem objetiva, por isso eu preciso de toda a sua atenção, ok? Galera que está aqui embaixo, galera que está aí na galeria, flui comigo porque eu quero compartilhar algo hoje que tem a ver com tudo aquilo que a gente sonha se tornando realidade. O tema de hoje é Start, Pause e Stop. Eu quero falar sobre discernir o tempo e a estação de todas as coisas. Eu percebo que algo que tem frustrado os projetos e sonhos de muitos de nós é porque a gente tem dificuldade às vezes de discernir o tempo e as estações para os projetos de Deus. Sabe? Eu estava esses dias no Next Club. Tem algum jovem casado aqui? Jovem casado? Você não é tão jovem, né? Vamos falar a verdade, Filipão. Jovem mesmo casado. Ela pensou tipo assim, se o Felipe é velho, o Rafa, então não vou nem levantar a mão. Não, tô brincando, gente. Tem algum jovem casado? Mais algum? Tem mais alguns ali atrás. E a gente estava no Next Club esses dias. Foi um encontro dos jovens casados e eu puxei um tema lá que era programa de índio. Alguém que já passou por algum programa de índio, gente? Fala a verdade. Eu acho que quem é casado passa 3 vezes mais, né? Ou quem é namorado passa muito mais. Galera que está sentada aqui, vou pedir só um pouquinho de silêncio. Bom, e aí eu estava compartilhando alguns programas de índio e eu percebi que eu e Kezinho, eu acho que a gente merecia a coroa de os reis do programa de índio. Que ninguém tem tanto programa de índio na história do casamento como eu e ela. O nosso maior programa de índio começou no nosso aniversário de casamento. Só para você entender. A gente fez um ano de casado. Kezinha casou muito nova, 17 anos, eu casei com 20. E a gente falou, pô amor, vamos viajar, vamos para algum lugar legal, vamos conhecer lugares novos, para a gente celebrar um ano. O primeiro ano de casado para a gente foi o mais difícil. E a gente estava na dúvida, a gente pensou em ir para Paris, a gente pensou em ir para Roma, a gente pensou em ir para Grécia, mas a gente escolheu Friburgo. Tava quase ali e tal, era um pouco mais caro, mas a gente achou que valeria a pena a experiência. Alguém conhece Friburgo aqui? É a mesma coisa que Roma, Grécia, mesmo programa. E aí eu boto Kezinha no carro, a gente vai para Friburgo. E quando chega lá em Friburgo, não tem muita coisa para fazer. A gente fez Friburgo, Teresópolis e Petrópolis. A gente foi atrás do que o guia turístico dizia que era bom lá no mapinha. E aí estava dizendo que tinha um lugar legal chamado Caminho do Negro. Eu falei, bom amor, deve ser fantástico, pô, Caminho do Negro. Tá dizendo que tem esculturas aqui, o cara fez esculturas em pedra. E aí entramos, a gente tinha um carro 2 portas na época e tal, a gente entrou. E aí daqui a pouco acabou o asfalto e Kezinha falou assim, amor, eu tô sentindo que já passamos do lugar. E você que é homem, você sabe que o homem nunca tá errado quando tá dirigindo, né? Eu falei, não amor, fica tranquilo, como se eu já tivesse ido lá várias vezes. Não, fica tranquilo, o Caminho do Negro aqui, pô, tá chegando. E acabou o asfalto, começou a estrada de chão, acabou a estrada de chão, começou a estrada de chão com buraco. Acabou a estrada de chão com buraco, começou uma estrada com crateras. E do nada o nosso carro atola. E aí Kezinha olha pra mim com aquela cara óbvio, do tipo, eu te falei que ia dar errado. E a gente sabe, quando você está indo para um programa de índio, no seu interior existe uma convicção de que alguma coisa vai dar errado. Você sabe que vai dar errado, mas você insiste. E aí eu falei, amor, olha só, fica tranquilo, o carro atolou, mas eu vou ligar a ré, eu vou engatar a ré, e eu vou tentar sair de ré, porque é uma marcha mais forte e tal. Só tem um problema, aqui atrás tem uma vala, e se eu não conseguir sair direito, o nosso carro ele pode entrar numa outra vala, mas a gente já está na vala. Então, pode ser. E ela falou, não, beleza, você sabe o que você está fazendo. Eu falei, não, claro, está tudo certo, está tudo sob controle. E eu engatei a ré, eu saí com o carro do buraco e eu parei na vala. Mas foi engraçado, Zezu, que não foi qualquer vala não. O carro entrou com as 2 rodas na vala e a gente ficou assim, ó. Aí eu olhei para a Kezinha e falei, amor, não deu certo, eu vou tentar pedir ajuda. Eu desci do carro, não tinha nada perto, nada, diante de Deus, nada vezes nada. Até que eu achei uma casa. Cara, parece que é brincadeira, não estou exagerando. Talvez se eu estiver exagerando, eu estou exagerando para menos. Tinha uma casa com uma Blazer parada. E eu falei, amor, Deus mandou a provisão, cara. Tem uma Blazer ali, vai tirar o nosso carro do buraco. E aí, batendo palmas, ninguém abria. Toquei a campainha, ninguém apareceu. Eu falei, amor, eu vou bater na porta. Às vezes o cara está dormindo. E quando eu entro no quintal do cara, daqui a pouco começa a vir um monte de cachorro atrás de mim. E eu lembro que eu falei para a Kezinha, amor, entra no carro. Eu saí correndo, entrei no carro. Eu falei, cara,
A gente está perdido no meio do caminho do nego, o carro está atolado na vala, não tem ninguém perto, a única casa que a gente acha, vem um cachorro atrás da gente. E aí, para resumir, depois a gente viu que tinha um propósito de Deus. O cara que foi rebocar a gente estava desviado, pediu para que eu orasse por ele, aceitou Jesus no meio do mato. Mas até a gente entender que era um projeto de Deus, foi um dos maiores programas de índio que a gente já passou. E aí depois a gente ficou em busca de um hotel, a gente entrava em um hotel pior do que o outro. E a noite foi passando e as opções foram diminuindo. Até que eu falei com o Kezinho: amor, eu vou tentar o último hotel, e se a gente não conseguir, a gente volta para casa. A gente já estava cansado, sem dinheiro, já estava triste. A gente entra nesse hotel, era uma espelunca escura, cheia de mofo nas paredes, papel de parede antigo. E aí o rapaz foi mostrar o quarto pra gente, o elevador era gigante. E aí Kezinha falou assim: amor, por que esse elevador é tão grande? Aí o rapaz, muito solícito: ah não senhora, porque aqui era um abrigo de idosos e precisava entrar com a maca para retirar alguns que faleciam. Kezinha, eu só lembro de Kezinha apertando minha mão, falou: não vou ficar aqui, né, nem a pau. E aí a gente saiu daquele maravilhoso aniversário de 1 ano de casamento. Agora é interessante porque essa semana um amigo veio compartilhar sobre um outro programa de índio fantástico. Felipe Weissman veio falar sobre algo incrível. Para resumir bastante, a gente entrar na palavra, Felipe falou que foi convidado, foi o casamento do seu sócio, né? Isso dá até um quadro, né? O casamento do sócio. O casamento do sócio dele foi numa fazenda, num lugar muito distante. E aí ele pegou a estrada, só que só tem um problema: ele pegou a estrada errada. Não sei se você sabe, se você pega uma estrada que vai para um caminho diferente do que você quer chegar, você não chega lá. É o que acontece normalmente, foi o que aconteceu com ele. Ele pegou uma estrada diferente, fez algumas horas a mais de estrada, e aí ele chega correndo na cidadezinha de interior. Quando ele chega na igreja lá, foi numa igreja católica, tinha um padre e algumas pessoas sentadas. E aí ele chegou e falou assim: pô padre, que bom que eu cheguei. Aqui que é o casamento do fulano, da Beltrano. Aí o padre: é sim. Só que foi 40 minutos atrás. Aí ele falou: pô, mas e a festa? Não, a festa já começou, eles foram para a festa. E aí o Felipe, ele fez o que todo homem faz: Marcela, fica tranquilo porque eu sei onde é o caminho. O problema é que a festa estava a 2 quadras da igreja, e ele jurava que a festa era na fazenda do sócio dele, a 50 quilômetros da igreja. Aí, para resumir bastante, né, filhão, para não te expor muito, você andou 50 quilômetros para chegar na fazenda e descobrir que o casamento era do lado de onde você estava. É basicamente isso. Ah, era 700 metros do hotel que você estava, a festa. Beleza. E eu fiquei essa semana pensando sobre alguns programas de índio, e sabe o que eu percebi? Todo programa de índio, a gente tem uma percepção de que vai dar errado, mas a gente insiste, a gente quer participar disso, a gente quer ir até o final. E é interessante porque na nossa vida não é diferente. Tem momentos que a gente sabe que não vai dar certo, tem relacionamentos que a gente sabe que não vai dar em nada, tem amigos que a gente sabe que não vão acrescentar em nada, tem pessoas que a gente caminha que sabe que não edificam a nossa fé, mas a gente insiste em acreditar que vai dar certo. Discernir as estações e os tempos significa discernir o que é bom para você naquele tempo e o que não é. Você quer ter uma vida incrível? É simples. É só você viver segundo a direção e o governo do Espírito Santo, porque Ele te leva para onde Ele quer. A vontade dEle é feita e não a sua. Os projetos dEle se realizam e não os seus. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu quero falar sobre discernir os tempos e as estações, amém? Sabe, Eclesiastes 3 fala muito bem sobre isso. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes 3, 1. Eclesiastes 3, 1 até o 8. Diz assim, galera, acompanha comigo aqui: para tudo há uma ocasião certa, e há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo de matar e há tempo de curar, há tempo de derrubar e há tempo de destruir, há tempo de chorar e há tempo de rir, há tempo de prantear e há tempo de dançar, há tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las,
Há tempo de abraçar e também tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir. A Bíblia diz que tem tempo até de desistir, sabia disso? Desistir não é algo ruim. A questão é do que você tem desistido. Todas as coisas são boas, depende se é um propósito de Deus para nós ou não. Se é desistir de um namoro que não vai dar em nada, isso é incrível. Se é desistir de um namoro que só tem feito com que você caia e se sinta mal e se afaste do teu chamado, é a melhor coisa que pode acontecer com você. Se é desistir de um trabalho que você só está nele para agradar talvez os seus pais, mas aquilo fere todos os dias que você se levanta e se arrumar para ir, fere os teus chamados, os teus sonhos, a sua esperança, desistir talvez desse trabalho possa ser libertador. Desistir do que Deus desistiria é maravilhoso, e aceitar aquilo que Deus aceitou também. Há tempo para todas as coisas, acompanha comigo, Eclesiastes 3, se eu não me engano a gente estava no 6. Há tempo de procurar e há tempo de desistir. Há tempo de guardar e há tempo de jogar fora. Há tempo de rasgar e há tempo de costurar. Há tempo de calar e há tempo de falar. Há tempo de amar e há tempo também de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Sabe, se a gente fosse pegar esses 8 versículos que Eclesiastes fala sobre a importância de discernirmos os tempos, a gente poderia ficar a noite inteira falando o quanto é importante discernir, porque a coisa certa no momento errado se torna errada também. O nosso grande desafio não é mais saber o que é certo e errado. Você está na igreja já há algum tempo, você já sabe qual é a vontade de Deus, ou pelo menos parte dela. Você sabe em parte o que agrada ao coração de Deus. Você sabe em parte qual é o teu chamado, qual é o teu propósito. Eu não precisaria vir aqui todas as noites e falar que transar antes do casamento fere a tua santidade. Você já sabe disso. Eu não precisaria todo sábado aqui falar que deixar de dizimar, por exemplo, é algo que você deixa de honrar um princípio que traz bênção sobre você. A gente já sabe disso. A grande questão não é aquilo que a gente sabe a respeito das coisas de Deus, mas a grande questão é aquilo que a gente vive ligado às coisas de Deus. O que eu sei, se não é prático, é só informação e conhecimento, mas o que eu vivo, isso é manifestação real do que eu sei. Uma geração cheia de informação é uma geração que tem opinião sobre todas as coisas. Uma geração cheia de revelação de quem Deus é uma geração que muda todas as coisas. E a gente não foi chamado para ter informação. Na boa, informação, qualquer jovem hoje em qualquer lugar do mundo tem, e muito mais do que a gente. Todo tipo de informação. Eu participei essa semana de 2 programas de TV, e um deles eu pude perceber um paralelo muito claro. Tinha alguns convidados ali, e você percebe quando alguém é cheio de informação, e você percebe quando alguém é cheio de revelação. Um dos convidados, e eu estou falando abertamente porque não estou nem citando qual é o programa, ele falava com tanta propriedade a respeito das coisas de Deus, mas eu não sentia verdade fluindo dele. Eu não estou aqui para julgar se existe ou não, mas você sente algo diferente quando alguém fala o que vive. Você percebe que aquilo é real, você vê brilho no olhar dele. Quando alguém fala de Jesus e aquilo ali faz parte dele completamente, você percebe que o semblante dele muda, o rosto dele muda, o ambiente muda. É engraçado porque no intervalo do programa, a gente começou a falar um pouco sobre Jesus. E eu citei para um dos convidados, um pastor, eu falei: pastor, é interessante porque de tudo isso que a gente está falando, a gente vê que em Hebreus 11... nenhum dos heróis da fé pôde ver a manifestação da promessa que eles aguardavam. A gente já nasce debaixo dessa realidade. Jesus Cristo viria, mas para cada um de nós sabemos que Ele já veio. Eles aguardavam um Cristo que morreria por eles, mas nós sabemos que Cristo já morreu por nós. Eles aguardavam um Cristo que ressuscitaria, mas aquilo que antes era só uma promessa para nós já é real. Jesus Cristo ressuscitou. E eu comecei a falar um pouco no intervalo do programa, e ele falou assim: cara, eu estou todo arrepiado, o ambiente mudou completamente. E eu falei: pastor, é porque a gente deixou de falar de informação e a gente passou a falar de Jesus, as coisas mudam. Eu não estou preocupado, meu irmão, que a gente seja uma geração e uma igreja mais cheia de informação teológica, mas o meu desejo é que quando as pessoas tiverem contato com a gente, elas saiam completamente apaixonadas pelo Deus que a gente se apaixonou. É disso que eu estou falando. Eclesiastes fala exatamente sobre isso, sabe? Discernir o tempo de todas as coisas
não está ligado ao que você conhece, mas àquilo que você aplica no seu dia a dia. É muito simples discernir se uma amizade te abençoa ou não. É só você parar para analisar como você fica depois de caminhar um tempo com ela. Quais são os seus pensamentos depois de você passar um tempo com alguns amigos? Será que eles te aproximam dos pensamentos de Deus ou te afastam dele? Como é que fica o teu coração quando você vai para o teu trabalho? Será que você chega todos os dias alegre, entendendo que aquilo é parte do teu chamado, ou aquilo ali te oprime e te deixa triste, porque você sabe que isso te distancia? É muito simples. Você quer discernir se está vivendo a vontade de Deus? É só você buscar um testemunho interior, vem de dentro para fora. Jesus disse que a parte do inferno, a única coisa que a gente pode esperar é que ele tente nos destruir, nos roubar, mas da parte de Deus, a única coisa que nós podemos esperar é que da parte dele venha a vida de Deus sobre nós. A vida de Deus não traz confusão, a vida de Deus não traz engano, a vida de Deus não traz dúvida, a vida de Deus não traz para você uma realidade que te oprime. A vida de Deus é muito diferente disso. Ela te exalta, ela te renova, ela te transforma, ela coloca você no centro da vontade dela. Essa é a vontade de Deus. Quer discernir se o que você está vivendo é uma estação certa? A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Eclesiastes 3 é incrível. A gente podia ficar meditando durante alguns sábados sobre ela, sabe? Jesus em todo tempo ele discernia os tempos e as estações. Olha só que interessante. Se dependesse de Maria, Jesus teria começado o seu ministério antes da hora. Se dependesse de Pedro, Jesus teria abortado o projeto da redenção. Maria chega para Jesus e diz: filho, existe uma festa e os noivos precisam que você faça algo. E Jesus diz: mãe, não é chegada a minha hora. Mulher, não é chegada a minha hora. Jesus não se movia por emoções. Jesus se movia por uma convicção de quem ele era e o que ele estava fazendo ali. A gente não pode julgar Maria porque Maria não tinha um entendimento pleno a respeito do chamado de Jesus. Ei, preste atenção. Você não pode julgar o seu pai se ele não entende plenamente o teu chamado, porque a você foi revelado o porquê você nasceu. O problema é que a gente fica sempre esperando que pessoas ao nosso redor motivem a gente. Talvez eles não tenham ideia do porquê você foi chamado e da grandiosidade do teu chamado. Às vezes a gente fica triste porque um líder de GC não motiva tanto, ou porque um pastor não motiva tanto. Ei, preste atenção. Não existe motivação maior que a gente necessite do que ler o que Jesus fez por nós. Isso traz convicção. Jesus se movia por elas, não pelas emoções. Se dependesse de Maria, Jesus teria começado de forma prematura o seu chamado, o seu ministério. Você acredita de fato que Jesus não tinha poder para curar, talvez desde os 15 anos de idade? A Bíblia diz que Jesus é o próprio verbo que se fez carne, o Filho de Deus que habitou no meio de nós. Você crê de verdade que ele não tinha poder para mudar as realidades ao redor dele desde pequeno? Eu creio que em Jesus havia tanta vida de Deus, poder de Deus, unção de Deus, que desde pequeno já era suficiente que coisas sobrenaturais se manifestassem através da vida dele. Mas Jesus entendeu que era necessário aguardar o tempo de Deus. A gente se frustra porque às vezes a gente quer antecipar algo que não está no tempo certo para acontecer. E sabe qual é o grande problema? Às vezes a gente até consegue que aconteça, mas a gente se frustra porque dura pouco e às vezes até acaba. É como aquela história do homem que construiu a sua casa sobre a rocha e o homem que construiu sobre a areia. Quantos conhecem essa passagem? Olha que interessante, a Tal uma vez compartilhou uma reflexão e aquilo mexeu muito comigo, preste atenção. O homem que construiu a casa sobre a rocha e o homem que construiu a casa sobre a areia, os dois tiveram a alegria de ver a obra concluída. Vocês concordam comigo? A Bíblia não diz que um tentou construir e parou pela metade, não. A Bíblia diz que ambos construíram completamente as suas casas. O problema não estava se eles conseguiram construir ou não. O problema estava na fundação, quando os ventos fortes vieram. O que eu quero te dizer é o seguinte: a gente, quando antecipa um projeto ou faz algo que não é da vontade de Deus, a gente pode até ter a alegria de realizá-lo. A questão não está se a gente se alegrou em vê-lo pronto, a questão é quanto tempo ele vai durar.
O homem que edificou sobre a areia, ele se alegrou em ver a casa pronta. A minha pergunta é: onde é que está a casa dele depois que os ventos fortes vieram? Você pode até se alegrar em antecipar sonhos de Deus, você pode até se alegrar em gerar sonhos que não são de Deus, você pode até postar fotos mostrando que aquela é a plena vontade de Deus, mas aquilo que é de Deus é bom, perfeito, agradável, e o seu propósito é eterno e dura para sempre. Uma geração que discerne os tempos e as estações não se move pelas emoções, mas se move por uma convicção do porquê foi chamado. Se dependesse de Pedro, Jesus teria abortado o projeto da redenção. Jesus compartilha com os discípulos: olha, é chegado o meu tempo, e dentro de pouco tempo eu vou ser crucificado e morto, eu vou ser traído por um de vocês. E Pedro chega para Jesus e diz assim: mestre, a gente não vai deixar que isso aconteça, é impossível que a gente entregue você, ou que a gente permita que você seja vendido. E Jesus diz: apartai-vos de mim, aparta-te de mim, Satanás. Porque Jesus sabia que o que ele veio fazer na terra só teria sentido quando se cumprisse plenamente a vontade de Deus. Jesus poderia ter ficado feliz em ver parcialmente a vontade de Deus ter se cumprido. Sabe, Pai, afasta de mim esse cálice, eu vou parar por aqui, eu fiz 3 anos e meio de ministério, as pessoas vão falar a respeito dos meus milagres durante toda a história, eu curei pessoas, eu curei enfermos, e talvez assim seja o nosso posicionamento quando a gente começa a ver algumas coisas acontecendo. Bom, eu vou parar por aqui porque eu acho que eu já fiz bastante coisa, mas existe mais de Deus para ser feito através de nós. Jesus entendia que só seria pleno quando fosse consumado. Então ele diz: Pedro, eu te amo, eu estou conjecturando aqui, eu te amo, mas não se coloca diante do projeto de Deus para mim. Pedro, eu te amo, eu caminhei contigo e eu compartilhei coisas do meu coração, mas não tenta afastar de mim o cumprimento do projeto de Deus. Aparta-te de mim, Satanás. Sabe, quando a gente dá mais atenção à direção de quem está perto do que o próprio Deus, a gente pode abortar os sonhos de Deus ou tentar antecipá-los para vivê-los antes da hora. Jesus levou muito a sério o tempo de preparo. É interessante porque uma coisa que eu tenho visto com cada vez mais frequência são teólogos e filósofos das redes sociais. No WhatsApp tem demais. Eu estou em todos os grupos de WhatsApp do Next, então eu vejo muita coisa. Agora, eu estava conversando com um pastor amigo, pastor Vitão, que era da Savassi, está com a gente aqui, e eu falei: Vitão, eu acho incrível, cara, ver jovens se levantando e tendo ministérios relevantes. Só tem algo que me preocupa, é quando a gente começa a falar sobre coisas que a gente ainda não viveu, é quando a gente começa a exortar sobre coisas que ainda não foram afetadas, é quando a gente começa a tentar trazer para pessoas reflexões em que a gente ainda não parou para refletir. Preste atenção, eu tenho 28 anos e eu tenho muita coisa para aprender, mas quando eu falo que Deus traz provisão, é porque eu passei escassez na minha casa e Ele proveu. Quando eu falo que Deus traz libertação, é porque eu era cativo e não tinha nenhum projeto que valesse a pena em mim, mas Deus trouxe os projetos dele de volta à vida e me restaurou. Quando eu falo que Deus salva, é porque hoje eu e a minha casa foram salvas por Ele. Quando eu falo que Jesus transforma, é porque eu tenho visto a transformação dele na minha casa. Ei, preste atenção, Jesus não está preocupado que se levantem teólogos e filósofos de WhatsApp. A minha pergunta é: quando é que a gente vai se levantar e a gente vai trazer para a nossa geração a manifestação daquilo que a gente crê? A sua faculdade está aguardando a manifestação do poder que existe dentro de você. A sua família está aguardando a manifestação do poder que existe dentro de você. Eu não quero encher, meu irmão, o teu coração de expectativas pautadas em emoção. Eu estou falando o que a própria palavra de Deus diz a seu respeito. Toda a criação aguarda ansiosamente a sua manifestação como filho. Aleluia. Aleluia. Eu li algo no livro do pastor Drummond que eu fiquei meditando essa tarde inteira. Eu quero compartilhar para que você reflita nisso também. A plenitude de Deus está esperando você crescer. Você pode repetir comigo? Diga assim: a plenitude de Deus está me esperando crescer. Não existe dúvida se ela vem. Amém? A pergunta é: quando é que eu vou estar preparado para recebê-la?
Uma geração madura, cara, eu creio nisso. Nós somos uma geração cheia da vida de Deus, uma geração que diz não para o pecado, uma geração que não tem crise de identidade, uma geração que sabe para que foi chamado, uma geração que discerne o tempo de começar algo, o tempo de parar algo, o tempo de desistir de algo. Nós somos essa geração. Eu já estou quase finalizando, mas eu quero te convidar a refletir comigo sobre duas passagens interessantes demais, e eu me vi nelas. A primeira fala a respeito de Jesus entrando no barco, preste atenção, e dizendo para os discípulos: olha, é necessário que a gente vá até o outro lado do rio. Jesus declarou: nós vamos ao outro lado, e foi dormir. Só que enquanto Jesus dorme, vem uma tempestade, e os discípulos estavam dormindo ou estavam acordados? Dormindo ou acordados, gente? Os discípulos estavam acordados e desesperados, e Jesus estava completamente tranquilo dormindo. Jesus dormia porque ele havia declarado que vamos chegar do outro lado. Então havia no coração dele uma convicção: nós vamos chegar do outro lado. Existe uma outra passagem que é completamente diferente. Jesus com os seus discípulos no Getsêmani, preste atenção, e ele sabe que está bem próximo da hora dele ser crucificado, e ele diz aos discípulos: olha, eu preciso que vocês permaneçam acordados, orem comigo e intercedam comigo. Jesus desce do monte e os discípulos estão dormindo. Quando eles deveriam descansar na vontade de Deus, eles estavam acordados, tentando fazer com a força do próprio braço. Quando eles deviam se posicionar diante da direção de Deus, eles estavam dormindo, esperando que algo acontecesse. Ei, Deus não chamou a gente para dormir enquanto temos que nos posicionar, nem para tentar descansar em momentos de batalha. Mas preste atenção: se Deus te liberou a algo, descanse nas promessas dele. Da mesma forma, se Deus te chamou para empreender algo, meu irmão, não descanse até que isso aconteça. Existe um dos salmos de Davi, que Davi está sendo perseguido por Saul, ele está no meio do deserto, Saul está preocupado com o trono, enquanto Davi está preocupado em trazer a presença de Deus, trazer a arca para o centro do povo. E nesse salmo ele diz o seguinte: Deus, eu te faço uma promessa, Senhor, eu não descansarei, eu não entrarei na minha tenda e eu não fecharei os meus olhos, enquanto não trouxer de volta a tua presença ao centro do povo. O que Jesus espera de nós é que a gente descanse quando Ele manda descansar, e que a gente batalhe quando Ele espera que a gente venha batalhar. Amém? Glória a Deus. Sabe, a vida é instável, mas a gente não precisa ser. Abra comigo a sua Bíblia em Atos 2. Fala sobre o revestimento de poder que veio sobre a igreja. Atos 2, eu amo essa passagem porque é aqui que nasce a nossa história como igreja. Jesus pede para que eles permaneçam até que venha do alto o revestimento de poder. E diz assim: chegando então o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual eles estavam assentados. Então eles viram que pareciam línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Ei, preste atenção. Flua comigo, por favor, nessa revelação, preste atenção. Jesus pede para que a igreja permaneça até que venha revestimento de poder, porque quando o Espírito Santo vem sobre eles, 3 coisas maravilhosas acontecem. Quando o Espírito Santo vem sobre nós, a gente tem a revelação da nossa identidade. Quando o Espírito Santo vem sobre nós, a gente tem liberação de autoridade. E quando o Espírito Santo vem, começa então a manifestação do propósito. Preste atenção. Quando o Espírito Santo veio sobre eles, eles passaram a entender quem eles eram e para que foram chamados. O propósito deles se conectou ao coração de Deus. Quando o Espírito Santo veio, a autoridade veio sobre eles, porque a partir daquele dia eles sabiam que eles eram: nós somos a igreja do Deus vivo sobre a face da terra.
Quando o Espírito Santo veio, eles souberam a autoridade que eles tinham. Por onde nós passarmos, enfermos serão curados, cativos serão libertos, o reino vai se manifestar, cadeias vão ser destruídas, correntes vão cair por terra. A autoridade. E a terceira coisa, propósito. Ali, com a vinda do Espírito Santo e a direção e o governo do Espírito em tudo que eles fizeram, o propósito que Deus sempre teve para a igreja passou a fazer sentido, porque discípulos que só esperavam a restauração do reino terreno de Israel passaram agora a esperar a manifestação do reino dos céus sobre a terra. Você quer discernir tempos e estações? Tem uma vida no Espírito, porque é Ele quem direciona em todas as coisas. Você quer saber qual é o sonho de Deus para você? Tenha uma vida no Espírito, porque Ele vai falar em alto e bom som sobre o teu coração. É para isso que eu te chamei, é isso que eu espero de você, é nesse lugar que eu quero te enviar, é isso que eu quero que você faça, essa é a minha expectativa, é para isso que você foi feito, isso é quem você é em mim. Esquece as mentiras do diabo a teu respeito. Eu vou te falar quem você é, eu vou te falar do que você é capaz, eu vou te falar para onde você vai. Tudo isso só vem através de uma vida no Espírito. Quando nós recebemos o Espírito Santo, diga comigo: eu entendo a minha identidade, eu recebo a autoridade e eu compreendo o meu propósito. Aleluia! Discernir tempos e estações. Cara, eu vi algo essa semana que eu fiquei impactado demais. Preste atenção. Pode acender as luzes, por favor, preste atenção. Você sabia que o bebê, ele não ama a mãe? Sabia disso? O bebê não ama a mãe, porque o bebê ainda não tem convicção de quem ele é e de quem a mãe é. O bebê não tem percepção ainda dessa relação. O que o bebê ama é o leite. Ei, preste atenção. O que o bebê ama é o leite, porque um bebê se move segundo as suas carências e necessidades. Se você entender essa revelação, diga comigo: um bebê se move segundo as suas carências e necessidades. Pode acender as luzes, por favor. O bebê não sabe ainda quem ele é e quem a mãe é. O bebê só sabe que ele precisa de leite, e ele vai atrás do cheiro do leite. Aí o bebê começa a crescer e ele começa a entender então quem ele é um indivíduo, e ele começa a entender que aquela pessoa que o amamenta é alguém que o ama demais. Ele começa a entender que existe uma relação entre eles, e aí esse bebê começa a se tornar uma criança, e aí sim ele entende: eu não amo só o leite que essa pessoa me dá, mas eu amo quem ela é. Ela cuida de mim, ela me guarda, ela me amamenta. Ei, preste atenção. O bebê se move segundo as suas carências e necessidades, mas chega o tempo que o bebê se torna adulto, e aí ele começa a ter percepção de que ele é filho, e que aquele indivíduo que cuida e alimenta e guarda é mãe. Então ele passa a não mais se mover segundo as carências e necessidades, mas ele passa a se mover segundo quem ele é e quem ela é. Aleluia, isso é poderoso, isso é libertador, presta atenção. Uma geração que não teve a revelação ainda de que é filho, e que não teve ainda uma revelação de que Deus é pai, vai se mover sempre segundo as suas carências e as suas necessidades. Só que chega um tempo, meu irmão, que você percebe que não é mais por leite que você quer a presença dele, mas é por quem ele é para você. É por quem ele é para você. Celebra ele, meu irmão. Se for para ele, pode aplaudir mais forte. Quando não temos consciência de quem nós somos, nós nos movemos por carências. Sabe por que tem tantas jovens frustradas com o relacionamento? Porque buscaram no outro suprir as carências que só Deus poderia suprir. Sabe por que eu vejo tantas meninas se frustrando porque se entregaram antes da hora? Porque existem várias justificativas, sabe? Eu não tive a presença do meu pai em casa, então, sem perceber, eu tenho a necessidade de uma figura masculina. Ei, presta atenção.
você é filha, você não se move por carência. Ninguém pode suprir o vazio que está no teu coração. Eu não sei qual é a sua carência, eu sei quais são as minhas, e hoje eu entendo que só Deus é capaz de supri-las. Mas para isso eu precisei entender quem eu era. Preste atenção, Paulo diz muito bem sobre isso. Ele diz: olha, eu aprendi a ser completo em toda e qualquer situação. Ou seja, eu não me movo mais pelas minhas carências, pois eu aprendi a viver em meio a elas. Eu me movo agora pelos meus propósitos. Quando você sai dessa zona de se mover pelo que você é carente, você passa a se mover pelo propósito que te chamou. Ei, filho, geração do avivamento, geração que vai manifestar a glória de Deus, geração que vai passar em milagres, vão se manifestar, geração que vai manifestar o poder salvador. Ei, nós não nos movemos por carência, mas pelo propósito. E eu quero trazer à existência hoje qual é o propósito pelo qual a sua existência está firmada. Por que você está de pé? Por que ainda tem sangue pulsando em você? Por que você ainda respira? Por que ainda tem expectativa no teu coração? Porque existe um propósito de Deus a ser cumprido, e só você pode fazer isso. Aleluia. Abacuque 3,17 fala muito bem sobre isso. Fala sobre alguém que não se move pelas carências. Ele diz: sabe, mesmo que não floresça a figueira, e mesmo que não haja uvas nas videiras, mesmo que falhe as safras de azeitona, mesmo não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu me alegrarei no Senhor, e eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Tudo vem dele, tudo é para ele, tudo é por ele. Ei, preste atenção, eu quero encerrar essa ministração te dizendo algo. Se você não recebeu nada do que eu falei, guarde pelo menos isso. Quando eu vivo pelas minhas vontades, pelo meu tempo e pelas minhas estações, eu estou colocando o governo que seria de Deus nas minhas mãos. Ei, se eu digo que sou cristão, ou seja, eu sou apaixonado pelo Jesus da cruz, mas eu não vivo segundo as vontades dele, eu estou dizendo o seguinte: eu sou apaixonado pelo que ele fez por mim, mas eu não quero mais a vontade dele daqui em diante para mim. Preste atenção, nós não fomos chamados para fazer o papel de Jesus, porque o que ele pode fazer por nós, nós não poderíamos fazer. A direção vem dele, os sonhos são dele, os propósitos são dele, os projetos são dele. Então preste atenção em algo: Jesus não morreu numa cruz para que nós pudéssemos substituí-lo. Jesus morreu numa cruz para que nós pudéssemos representá-lo. Quantos aqui querem representar a pessoa de Jesus? Quantos aqui querem manifestar a vida dele? Então fique de pé em nome de Jesus, e eu quero te convidar a celebrar a vida de Deus. Você não veio substituir a direção de Deus sobre a tua vida, você veio representá-lo aonde quer que você vá, por onde você passar, em tudo que você fizer. E se você crê nisso, meu irmão, eu quero te convidar a fechar os seus olhos e a rasgar os céus em adoração nessa noite. Não existe guerra que suporte a presença de um Deus todo-poderoso, de um Deus todo-poderoso. Não existe guerra que suporte a presença de um Deus todo-poderoso, de um Deus todo-poderoso. Não existe guerra que suporte a presença de um Deus todo-poderoso, de um Deus todo. Não existe guerra, não existe guerra. De um Deus todo-poderoso. Vamos tocar no céu. Não existe guerra que suporte a presença de um Deus todo-poderoso, de um Deus todo-poderoso. Já caiu, já caiu por terra.
Todo-Poderoso, se o Deus Todo-Poderoso, não existe guerra. Se o Deus Todo-Poderoso, cadê aqueles que vão manifestar o céu? Canta, já caiu. Já caiu, meu Deus do céu, já caiu, já caiu, não existe guerra. Meu Deus, se o Deus Todo-Poderoso, se o Deus Todo-Poderoso, não existe. Juízes 7 diz assim, não precisa nem colocar aqui, olha para mim, não se distrai. De madrugada, Gideão e todo o seu exército acampou junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, agora você vai pegar uma chave. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo pode ir embora. Ouve com calma isso aqui, porque isso aqui vai te ajudar a escolher bem suas alianças e companhias para a próxima estação. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do Monte Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais. O resto da história você já sabe. Um exército de 300 homens venceu seus inimigos. Deus foi glorificado a partir dessa vitória. Mas tem uma coisa aqui que me chama a atenção. Quando Deus diz que aqueles que têm medo podem ir embora, isso é uma liberação. Tem pessoas que o Senhor está querendo remover da nossa história, e nós estamos tentando nos agarrar a elas. Tem ambientes que Deus já te pediu para você sair, mas você continua preso a eles. Tem alianças que nunca foi Deus quem estabeleceu, mas você continua refém delas. Tem sonhos que nós estamos nutrindo que nunca foram sonhos de Deus, mas a cada novo ano insistimos para que Deus prospere algo que Ele não se alegra. Isso que Deus faz com Gideão é o que Deus vai fazer com alguns de nós, e eu me coloco dentro disso. Deus está dando uma liberação, e Deus está dando um conselho. Que conselho é esse, pastor? Você precisa remover pessoas medrosas da linha de frente. Pega isso aqui. Você precisa remover pessoas medrosas da linha de frente da construção da sua história. Por quê, pastor? Porque eles vão se tornar os seus conselheiros. Se você é cercado de pessoas que não creem em milagres, quando você depender de um, quem está perto vai te convencer de que milagres não existem. Se você caminha perto de pessoas que são ácidas em relação à igreja, quando você tiver um motivo para se sentir ferido com a igreja, eles só vão corroborar e concordar com a tua dor. Quando você precisar romper,
vão te fazer acreditar que talvez seja melhor permanecer no lugar de conforto do que se lançar no meio do propósito. Irmão, tire as pessoas medrosas da linha de frente da construção da tua história. Pega essa chave aqui. Cuidado com quem respeita demais os seus limites. Se fosse pelos conselhos de alguns amigos, jamais compraríamos uma fazenda, no máximo um sítio. Se fosse pelo saldo da conta, jamais compraríamos um sítio, no máximo visitaríamos alguém que tem um. Se fosse pela visão de alguns companheiros de ministério, jamais teria vindo para Alphaville. Ouvi de muitos deles que esse lugar é um cemitério de ministérios e pastores. Mas a despeito do que os medrosos da linha de frente de muitos exércitos têm dito, existe uma palavra do Deus dos exércitos que está sendo dita. E essa palavra é: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Deixa eu profetizar sobre você. Você vai dar conta em nome de Jesus, irmão. Você vai avançar, você vai prosperar. Você pode até tropeçar, mas a palavra de Deus diz que Ele envia ordem aos seus anjos a nosso favor, para que você não fique no meio do caminho. Você não vai parar, você não vai desistir, você não vai retroceder, você não vai se amedrontar. Os conselhos que terão espaço no teu coração serão conselhos de Deus. As opiniões que vão invadir o teu coração são opiniões de Deus. Você não precisa dar opinião de ninguém, porque há uma palavra de Deus sobre você que foi liberada quando nada ao teu redor existia. Irmão, guarda isso aqui em nome de Jesus. Não precisa fazer sentido para ninguém, se já faz sentido para quem te prometeu. Aleluia, 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 aleluia. Alguém feliz com Jesus ainda? Diga amém. Pastor, está dizendo que eu preciso descartar pessoas? Não. Você só não pode contar com eles para lutar. Eles precisam de ajuda. Não podem ser a linha de frente durante uma batalha. Muitas vezes, irmão, guarda isso aqui, a gente não prospera porque o ambiente que a gente está plantado nos deforma. Se você não viu essa pregação, eu preguei num domingo há algumas semanas atrás. Acessa no nosso canal. Eu coloquei um bonsai aqui do lado, e eu trouxe uma árvore que, quando plantada na natureza, chega a 20 metros de altura, mas quando plantada num vaso se torna um objeto de decoração. E o que Deus me ensinou através dos bonsais é que o lugar que você está plantado te prospera ou te deforma. Árvores frondosas plantadas no lugar errado se tornam objetos de decoração para a prateleira de alguém. Então, de quem é a responsabilidade? É minha. 10 mil famílias online. Você pode celebrar? Não, de verdade, de verdade. Será que alguém pode celebrar o que Jesus está fazendo? Aleluia! Dos Emirados Árabes ao Panamá, irmão, Deus está fazendo uma coisa nova. Aleluia! Aleluia! Será que alguém pode, pelo amor de Deus, fazer barulho? Jesus. Aleluia, permaneça de pé, eu quero finalizar. Alguém feliz com Jesus ainda? Diga amém. Sabe, tem uma história, eu nem sei se ela é real, mas ela é muito boa. Ela não está na Bíblia, ok? Porque senão daqui a pouco vão falar: cara, o pastor falou lá de uma parábola que nunca vi na Bíblia. Ela não está na Bíblia, amém, gente? Mas tem uma história que diz que um cara estava pescando. Ele estava pescando lá algumas horas, e todo peixe que ele pegava, ele tirava uma frigideira, Piero, e ele colocava o peixe nela, e quando o peixe era maior do que a frigideira, ele jogava de volta. Daqui a pouco ele pescava um outro peixe, ele botava na frigideira, cabia nela, ele guardava, era maior do que ela, ele colocava de volta. E aí uma pessoa que estava próxima ficou preocupada, porque falou: deve ser alguma lei ambiental. Se aproximou dele e falou: tudo bom, eu vi que quando o peixe é maior do que a frigideira, você devolve. Por quê? Tem algum motivo? Ele falou: não, é só porque se não cabe na minha frigideira, não dá para eu cozinhar. E aquele cara, ele ficou pensativo, porque ele entendeu algo que alguém vai entender nessa noite. Muitas vezes diminuímos as nossas expectativas para que o tamanho dos nossos sonhos caibam no tamanho da nossa estrutura.
Esse sonho é grande demais, então eu preciso apequená-lo até que caiba dentro da minha estrutura. Quando na verdade o princípio da fé não é você diminuir o tamanho dos sonhos de Deus para caber dentro de você, é você permitir que o evangelho te expanda para comportar o tamanho dos sonhos de Deus. Que pensa comigo, quando José recebe um sonho de Deus, Deus dá um sonho de governo para um menino. Ele era um menino mimado, carregava uma capa colorida, provavelmente não ajudava muito nos trabalhos. Ele era mimado pelo pai, por isso que ele não era bem quisto pelos irmãos. Mas Deus dá um sonho de governo para um menino mimado. Ele governa enquanto era menino? Não. Mas quando José, o menino José, é expandido pelas circunstâncias, pelas experiências, pelas provações, pelos processos, pelo cativeiro, pelo deserto, e ele se torna grande em Deus, a ponto de comportar o tamanho do sonho que havia recebido, aí o sonho se torna uma realidade. Foi assim com o menino Davi. O menino Davi é chamado, mesmo sem o seu pai cogitá-lo naquele dia, e recebe uma unção para reinar sobre Israel. Irmão, olha para mim, não é a presidência do Brasil, é o reinado de Israel. Você tem noção que o Messias viria da linhagem do trono? A Bíblia diz que o Messias viria da linhagem do trono de Davi. Ele não só reinou, não é um governo que fica por alguns anos e depois sai. É um legado eterno que inclusive era o cumprimento de uma promessa a respeito do Messias, do Filho de Deus. Virá da linhagem de Davi, do trono de Davi. A bandeira até hoje sobre o reinado de Israel é a estrela de Davi. Promessa que foi feita para ele: nunca houve e nunca haverá sobre Israel um reinado como o teu. Mas quem recebe isso? Um menino. Pega isso aqui em nome de Jesus, cara. Um menino pequeno demais para o tamanho do que recebeu. Mas por que não acontece da noite para o dia? Porque Deus está alargando Davi para poder receber a porção da unção que Deus havia liberado sobre ele. Então quando Davi é expandido através das perseguições de Saul, através dos desertos, junto com seus valentes, se escondendo em lugares subterrâneos, então aquele menino franzino agora é um homem forjado nas batalhas, experimentados em meio a perseguições. Agora esse homem tem estrutura para receber a unção que Deus já havia separado para ele. Irmão, pega isso aqui em nome de Jesus. Não diminua suas expectativas para que os sonhos de Deus caibam dentro da tua estrutura. Eu vim para o Brasil e eu pastoreava uma igreja de 300 pessoas em Miami. Deus está nos confiando uma igreja de mais de 15 mil pessoas todas as semanas. Porque quando o sonho que Ele deu para nós foi dado, a nossa estrutura não comportava. Mas o despejo, a vergonha, os açoites, a humilhação, a perseguição, as mentiras, os levantes foram aumentando a estrutura para que a gente pudesse receber o que Deus sempre quis derramar. Então pega isso aqui. Não reclame dos desertos que estão te levando para o lugar da promessa. Não reclame dos gigantes que estão aumentando a tua patente diante de quem te vê. Não reclame das tempestades que estão te ensinando a governar e dormir em meio a elas. Irmão, tem coisas que a gente está chamando de problema, Deus está chamando de escola. A escola da fé está nos empurrando para o nosso lugar de destino profético. Alguém comigo aqui, diga amém. Você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal, me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe. Olha o que a palavra de Deus diz. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas a palavra não para aí. A gente acha que a Bíblia diz que o que Deus tem para o nosso futuro está oculto, mas não é isso que a palavra diz. A palavra de Deus diz: mas Ele já o revelou por meio do seu Espírito. O que a palavra está dizendo é que o homem espiritual consegue sondar dentro de si as palavras que Deus já liberou a seu respeito. Os seus olhos não viram, o seu coração ainda não ouviu, você ainda não enxergou. O que a palavra está dizendo é que os milagres que não podem ser percebidos de forma sensorial já foram reveladas de forma espiritual. Alguém, pelo amor de Deus, pega essa rema. Guarda isso, irmão.
que a palavra está dizendo é que aquilo que existe mais profundo em Deus não pode ser visto de forma superficial. Ele foi escondido dentro do seu espírito. A palavra de Deus diz que quando a gente ora, Paulo diz que é como se fosse frutífero para a nossa mente, mas edifica o nosso espírito. É quando o Espírito de Deus testifica o nosso espírito sobre as coisas de Deus. Você está comigo? Diga amém. O homem natural discerne coisas naturais, mas o homem espiritual discerne coisas sobrenaturais. A Bíblia diz que a glória de Deus está em esconder certas coisas, mas a glória dos homens está em descobri-las. Recebe isso em nome de Jesus. Tem gente que vai sair daqui e vai falar: pastor, eu ouço tanto falar sobre promessas, mas eu não sei quais são as promessas que eu tenho. Deus desenhou dentro de você como um mural dos sonhos, como algo que você vai acessar para não se esquecer. Quando o salmista diz: traz à minha memória aquilo que me dá esperança, ele fala de trazer à memória, significa que é algo que já foi ouvido um dia e eu preciso relembrar, algo que já foi mostrado um dia e eu preciso rever, algo que já foi dito um dia e eu preciso ouvir novamente. Irmão, toda a palavra que Deus liberou sobre você desde a eternidade passada está pulsando em você, mas você precisa trazer à existência aquilo que aos seus olhos naturais ainda não existe. Você precisa abrir a sua boca e dizer: vem para fora. Cada promessa, venha para fora. Cada palavra que Deus liberou sobre a minha vida, venha para fora. Cada desígnio e o chamado que Deus tem para mim, venha para fora. Eu declaro em nome de Jesus, nos próximos dias, um espírito de revelação, como Paulo diz, me dando clareza e entendimento a respeito das coisas de Deus. Abre os olhos dos nossos corações, para que a gente possa discernir e entender e enxergar e se mover, e que nenhuma opinião contrária tenha mais espaço dentro de nós do que as palavras que o Senhor já liberou sobre mim. Eu declaro em nome de Jesus que os ruídos do inferno não vão me deixar confusos, porque eu já ouvi as promessas dos céus. As opiniões não me movem, os ruídos não me param, a aprovação não é o que eu dependo, porque Deus já disse algo ao meu respeito. E não importa o que dizem, o que pensam, o que fazem, eu sou quem Deus diz que eu sou. Eu tenho o que Deus diz que eu tenho, eu posso o que Deus diz que eu posso, e eu vou viver o que Deus disse que eu viveria. Você crê nisso? Você pode celebrar Jesus no seu lugar? Aleluia! Alguém está feliz de estar aqui essa noite? De verdade, alguém está recebendo algo de Deus nessa noite? Você me dá mais 10 minutos para finalizar essa mensagem? Posso ir mais 10? De verdade, levanta sua mão quem me dá mais 10 minutos. Quem precisa ir embora reclama com quem levantou a mão aí. Me dá mais 10 minutos. Deus vai surpreender a gente. Deus já está fazendo algo novo, eu creio. Sabe o que me chama a atenção? É que a Bíblia diz que quando Jesus ressuscita Lázaro, Lázaro vem para fora, mas ainda está preso. Irmão, olha para mim. Versículo 44. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas, e o seu rosto envolvido num pano. Então disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem ele ir. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Tem muita gente que voltou a viver, mas ainda não se libertou daquilo que antigamente se prendia. Você dar um passo de fé e viver um novo começo é o primeiro passo da sua jornada. Mas para você começar a desenhar o seu futuro, você precisa aprender a apagar o seu passado. Lázaro vem para fora, mas a Bíblia diz que as cordas ainda o prendiam, ainda havia um pano sobre a sua face. Irmão, existe alguém que acabou de ressuscitar, mas que ainda dependia de um toque de Deus. Guarda isso e olha para mim em nome de Jesus. Jesus vai ressuscitar ações nessa noite, já está fazendo. Jesus vai restaurar promessas, já está acontecendo exatamente agora. Mas você precisa deixar que Ele remova as amarras do passado, se você quer começar a correr em direção ao seu futuro. Não dá para viver o novo sem se despedir do velho. Não dá para entrar numa nova estação sem esquecer da antiga. Não dá para começar algo novo olhando para trás. Deus está fazendo uma coisa nova. É o que diz a palavra dele. Vocês não percebem? Em meio a
a desertos, fazendo fontes de água viva. A palavra de Deus nos diz que quando nós entregamos a nossa vida para Deus, as coisas velhas ficam para trás e em Jesus tudo se faz novo. Olha para mim. Tem milagres que só dependem de um posicionamento natural. Tem gente que está aqui, você está me ouvindo agora, você está ouvindo pela internet, eu não sei quantas pessoas a gente tem conectados online. E você não viveu ainda alguns milagres porque você ainda não perdoou algumas pessoas. Tem gente que não está vivendo romper, não é só por falta de fé, não. É por falta de um posicionamento coerente com a palavra que a gente crê. Perdoar significa perder no ar, deixar ir. Eu não sei você, mas eu aprendi a não ser refém de circunstâncias nem sentimentos, porque todas as vezes que uma palavra de outra pessoa mudava o meu dia, eu me tornava refém de alguém que podia manipular como o meu dia seria. Mas quando você entende que a paz que você tem é sua, você não vai deixar ninguém roubar ela. Guarda isso, irmão. Pastor, você está falando isso, mas eu não sei o que meu pai me fez. Eu não sei o que seu pai te fez. Mas uma coisa eu sei, se você perdoá-lo hoje, você vai perceber o seu coração mais leve e você vai estar pronto para viver o novo de Deus, mudando cada área da sua vida. Pastor, você está falando isso, mas você não sabe o que o meu sócio me fez. Irmão, olha para mim. Tem coisas que a gente quer que Deus nos poupe, mas Ele não poupou nem o seu único filho. Por que Deus está deixando que eu passe por isso, irmão? Você está passando por falta? Muito prazer, você acabou de ser colocado na galeria de José, se tornaria governador, mas antes se tornou escravo. Você está passando por perseguição, você acabou de entrar no hall de Davi. Ele honrava um homem com harpas e com tudo que tinha, e foi perseguido por anos, e se escondeu em meio a desertos para não ser assassinado por ele. Pastor, mas eu fui traído. Muito bom, você acabou de entrar no hall de Jesus. Ele foi traído com um beijo, e ainda assim não mudou a forma como tratava Judas. Irmão, olha para mim, o evangelho é tão poderoso que mesmo Jesus, sabendo que um dos 12 o trairia, não pediu para ninguém sair da mesa. Jesus olha para os 12, apresenta a nova aliança. Olha eu, aliança, já estou no Alice Park já. Apresenta uma nova aliança no sangue dele, apresenta o pão dele que vai ser partido. E ele sabe que Judas é quem vai traí-lo, mas ele não pede para que saia da mesa. A Bíblia diz que quando Judas se apresenta para Jesus e beija ele para sinalizar que ele era quem os soldados procuravam, Jesus sauda ele chamando de amigo. Amigo, com um beijo você entrega o Filho do Homem. A falta do caráter de Judas não mudou o caráter de Jesus. Irmão, olha para mim, em nome de Jesus. O que Deus tem para nós não é só fazer voltar a viver o que parecia morto. O que Deus tem para nós é liberdade para avançar e viver milagres. Aquilo que te prendia não te prende mais. Aquilo que te parava não te para mais. Aquilo que te entristecia não te entristece mais. Aquilo que te confundia não te confunde mais. Porque se Cristo nos libertou, verdadeiramente nós somos livres. Tem alguém aí que é livre em Jesus? Você pode levantar suas mãos e declarar isso com autoridade. Diga: eu sou livre. Diga isso mais uma vez. Diga: eu sou livre. Aleluia, aleluia, aleluia. Estou quase finalizando. O louvor pode se posicionar para a gente parecer que está fechando agora. João 11:32. Alguém está recebendo algo de Deus nessa noite? João 11:32. Quando Jesus chegou ao lugar aonde Lázaro estava, Marta o questionou: por que não chegou antes? Mas sabe o que é interessante? Em João 11:34, ele pede para que Marta leve a ele para o lugar onde Lázaro estava enterrado. Irmão, olha para mim, não perde nada, por favor. Você está comigo? Diga amém. Jesus vira para Marta e fala: Marta, me leva onde vocês o colocaram. E o que é interessante, porque isso não está na Bíblia, não dá para a gente ter certeza sobre isso, mas quando a gente estuda sobre o contexto, a gente percebe que Jesus já conhecia aquele lugar, não era um lugar estranho para ele. E normalmente naqueles vilarejos,
Todo mundo sabia onde ficava o lugar do sepultamento, todo mundo sabia onde ficavam as coisas naquela comunidade, porque eram lugares pequenos. Você está comigo ainda? Diga amém. Então provavelmente Jesus sabia o lugar onde os mortos estavam sepultados. Mas por que Jesus pede para que Marta leve ele lá? Olha para mim, irmão. Se Jesus já sabia provavelmente aonde Lázaro estava, por que Jesus pediu para Marta levar ele lá? É uma didática de Deus. Jesus está dizendo: me leva para o lugar onde você considera que está morto aquilo que eu vou ressuscitar. Irmão, o milagre só está disponível para quem está vulnerável. Você lembra daquele milagre do homem da mão mirrada? A Bíblia diz que um homem de mão mirrada, João, chega diante dele e aí Jesus pergunta: o que você quer que eu te faça? Se aquele homem quisesse esconder a vergonha dele, apresentaria a mão boa e sairia seu milagre. Mas aquele homem precisou ser vulnerável e apresentou a mão doente e saiu de lá curado. Quantas pessoas não tiveram um encontro com Jesus e não foram curadas porque não foram vulneráveis para Jesus curar? Tem um momento que a Bíblia diz: Jesus está sendo questionado pelas pessoas com que ele anda e os lugares onde ele está, e ele fala: olha, eu não vim para os sãos, porque os sãos não precisam de médicos, mas os doentes sim. Irmão, você acredita que tem alguém que não precisava daquilo que Jesus carregava? O que Jesus está dizendo é que existem aqueles que sabem que precisam e aqueles que fingem que não precisam. Mas para aqueles que sabem, Deus está sempre pronto para fazer uma coisa nova. Deixa eu liberar isso sobre você em nome de Jesus. Cada área da sua história que você apresentar para o Senhor de forma vulnerável, Ele está pronto para fazer algo novo acontecer. Marta, me mostra aonde está o que você considera morto. Marta leva Jesus até o lugar da morte e ela sai de lá com o irmão caminhando em vida. O que Jesus está perguntando para alguns de nós nessa noite é: filho, me leva à área da sua vida que você considera morto e deixa o autor da vida fazer isso voltar a viver. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!